Momento Empresarial ACIO. Patrocínio Guia Múltiplo da LS Agência. Está no ar mais um Momento Empresarial ACIO e hoje nós vamos falar sobre a Clínica Rede Orto. E ao meu lado o Bruno Brandalize, que vai falar para nós sobre a clínica. Bruno, o que é a Clínica Rede Orto? Então a Clínica Rede Orto é uma clínica de ortodontia, certo? Com profissionais altamente capacitados, todos eles são formados especialistas em ortodontia, certo? Então a gente oferece instalações modernas, amplas, tudo isso para oferecer um melhor tratamento para os nossos pacientes com um custo reduzido, certo? Então a Rede Orto hoje ela possui 77 unidades em 15 estados do Brasil, tá? Ela é a maior franquia de ortodontia do Brasil. Ela gera hoje atualmente 600 empregos diretos, né? Então a Rede Orto a gente trabalha apenas com ortodontia. E o que é a ortodontia? Para quem está nos assistindo, para a gente deixar bem claro para quem A ortodontia, então, ela é uma especialidade da odontologia que trabalha com a correção, com o posicionamento dos dentes, certo? A posição dos dentes, dos ossos maxilares, para deixar o dente em posição, certo? Então, um dente torto, um dente muito apinhado, o que é o apinhamento? Um dente quando ele está um em cima do outro. Certo. Isso dificulta a higienização do paciente. Então pode formar uma doença periodontal, até uma cárie ali, e o paciente vir a perder aquele dente, certo? Então a ortodontia corrige o posicionamento desses dentes para ter uma melhor higienização, um melhor posicionamento dos dentes. Tá, e os tipos de aparelho? Eu sei que tem o fixo e o móvel. Qual que é o mais indicado? Existem, como tu disse, o aparelho fixo e o aparelho móvel. Certo. Cada paciente, cada plano de tratamento vai para um tratamento, certo? Um tipo de aparelho. Então, normalmente hoje todo mundo conhece o aparelho fixo, que é esse aparelho que vai os brackets colados ao dente. Mas um paciente, quando ele inicia o tratamento, uma idade mais jovem, que ele não tem todos os dentes permanentes em boca, a gente precisa fazer a ortopedia, que a gente chama. Então, a gente utiliza esses aparelhos móveis, que é para corrigir a estrutura óssea. Então, um paciente que tem uma deficiência de crescimento ósseo, usou muito bico, chupa o dedo, a mamadeira, tudo isso faz a estrutura óssea formar de uma maneira... Deforma, na realidade? Deforma, exatamente, é isso que acontece. Então esse aparelho ortopédico ele vai corrigir essa posição da estrutura óssea. E depois, numa segunda etapa do tratamento, a gente entra com a ortodontia fixa, que ela vai alinhar e nivelar os dentes. Tá, e para fazer a limpeza, a higiene? Então, é difícil, é fácil, como que é? Tudo isso depende de tempo e vontade do paciente, né? Então, da mesma maneira que sem o aparelho a gente precisa ficar ali na frente do espelho fazendo a higienização correta, com o aparelho é a mesma maneira. Tem que tirar o tempo e escovar com a escova normal, pode ser com a mesma escova normal. Não tem nada especial. Existem algumas escovas específicas para o aparelho para limpar entre o fio, entre o aparelho. Então, existem algumas escovas que auxiliam nessa higienização. Mas só com a escova normal, o paciente que tem tempo, que tem cuidado, ele vai conseguir fazer da mesma maneira a escovação. E sempre é importante o uso do fio dental, né? Então, mesmo com o aparelho? Com o aparelho, também precisa utilizar o fio dental, porque entre um dente e outro, a escova ela não consegue eliminar aquelas bactérias, aquele alimento que fica entre um dente e outro. Então o fio dental ele vai remover esse alimento ali para não causar uma cárie entre um dente e outro. Então existe o que a gente chama de passa-fio. É uma agulhinha que a gente coloca o fio dental no meio dela ali, ela vai passar dente por dente, o paciente vai passar entre o aparelho, passar o fio dental dente por dente. Então passa um dente, tira, passa no outro. Então tem que ter um trabalho bem especial também. Exatamente, tem que ter o cuidado para porque com o aparelho ele aumenta a área do dente. Então acumula mais placa, mais bactéria ali, né? Então tem que tirar um tempinho para fazer a higienização. Até o mau hálito, né? Se não fizer uma boa escovação, a pessoa chega perto, tu já sabe. Exatamente. Tem que cuidar muito. Com o aparelho ali ele acumula mais placa, como eu falei, mais bactéria, então isso tudo causa um mau hálito. Então tem que tirar um tempo para fazer a higienização. Tá. E por que é importante o tratamento ortodôntico? Então, além da parte estética, como a gente estava falando agora, que o posicionamento dos dentes, a oclusão não ideal, ela pode causar dor de cabeça, pode causar dor muscular, dor no pescoço, dor nas costas, que muitas vezes a gente associa com outras coisas e não com a dentição, não com a mordida, né? Então, o paciente está mordendo de uma maneira errada e pode estar causando isso uma dor de cabeça, uma dor muscular. Então, com a ortodontia a gente vai corrigir essa posição, a oclusão dele vai ficar correta e, consequentemente, vai diminuir essa dor de cabeça, essa dor muscular.
né? Então, olha, interessante, né? Isso aí para mim é novidade, eu nunca nem tinha visto. A dentição, ela pode causar dores em outras partes do corpo que a gente nem associa com a oclusão, com a dentição. Então, como a gente disse, dor de cabeça, dor muscular. E além que o dente torto, a gente fala que o sorriso é o nosso cartão de visita. Sem dúvida. Né? Então, o paciente com dente torto, ele tem uma autoestima um pouquinho mais baixa. Então, até isso a gente, sorrir, né? Exatamente. Então, a gente consegue ter uma melhor autoestima desse paciente com a oclusão melhor, com a posição dos dentes. Interessante que tu nota, até a fisionomia muda quando tu arruma os dentes, né? Quando tira o aparelho, a pessoa fica, olha, muda. Tu não sabe por que tá mais bonito e é os dentes mesmo, Exatamente. É o cartão de muda visita. completamente a face do paciente com a ortodontia. E quando procurar o ortodontista? Então, a ortodontia hoje, o paciente pode iniciar do mais jovem, né? Então a gente aconselha sempre a partir de 6, 7 anos, sempre procurar um ortodontista para fazer uma avaliação, para ver se tem a necessidade ou não do uso do aparelho. Não que vai iniciar já nessa idade com o aparelho, mas para ir um acompanhamento, o paciente usa muito bico, usa chupeta, chupa o dedo, então tudo isso vai prejudicar, como eu já falei anteriormente. Então tendo esse acompanhamento, se precisar, a gente pode utilizar esses aparelhos ortopédicos, né? Então para intervir o problema antes, né? Então, para a gente resolver a causa que vai causar aquela má oclusão. E paciente até hoje com 60, 70 anos, existem pacientes com aparelho. Hoje não tem idade. Não existe idade para... Tá, e a idade? Vamos voltar um pouquinho para a chupeta. Tem uma idade assim, ó, pode chupar até tal idade, tem que largar, senão começa toda a formação óssea em si, né? Não existe uma idade específica, né? A gente diz que até 3 anos seria normal utilizar, porque a criança ela sente falta daquela sucção, certo, né? Então ela não vai estar todo o período no peito da mãe fazendo a sucção. Então a chupeta ela ajuda isso a estimular essa sucção. Além dos 3 anos de idade, a criança aquela que passa o dia todo com o bico, aí já é prejudicial. Então ela já vai causar uma má oclusão. Então a partir dos 3 anos, 4 anos de idade, ele já vai causar uma má oclusão. Eliminar. O ideal é eliminar. A criança vai sofrer um pouquinho no início, mas é muito importante. Passo de uma semana já está tudo certo. Exatamente, diminuir aquele uso da chupeta para não ter um problema futuramente. E a parceria com a ACIL? Então a gente está iniciando agora no mês de fevereiro uma parceria com a ACIL. Então todos os colaboradores que possuem o UtilCard, né, na verdade, o ACIL Saúde, desculpa, ele pode ir na clínica com o ACIL Saúde, que a gente vai estar concedendo um desconto de 15% em cima de todas as mensalidades daquele paciente. Então, muitas empresas hoje têm, os seus funcionários têm o ACIL Saúde, então ele chega na clínica com o ACIL Saúde, ele já vai ter um desconto de 50% na mensalidade. Certo? E também a gente tem a parceria com o UtilCard. O que é o UtilCard? É um cartão de débito que muitas empresas também fornecem aos seus funcionários. Hoje a Rede Orto é a única clínica em Lages que aceita o UtilCard como forma de pagamento das mensalidades. Então o paciente ele não vai precisar receber para ir lá pagar. Então ele tendo o UtilCard, que ele vai ser debitado no salário depois dele, então ele vai lá, passa o cartão e aí depois vai vir na folha de pagamento vai debitar em conta. Tá, então para mim pôr o aparelho, eu vou pagar ele por mês, eu tenho um acompanhamento que eu pago. Isso, na verdade... E o aparelho em si? O aparelho na Rede Orto a gente não cobra nenhum tipo de aparelho. Não então, tem custo, então esse aparelho vai ser colocado sem custo? Ele já está tudo incluso na mensalidade. Então o paciente quer iniciar o tratamento, ele só vai ter o custo da manutenção. Né? Não é uma mensalidade, a gente chama de manutenção. Então todo mês ele vai pagar aquela mensalidade referente à manutenção dele, certo? E aí o aparelho, todos os aparelhos, se ele precisar utilizar, fazer ortopedia, se ele precisar, qualquer aparelho que ele for utilizar, não tem custo nenhum para o paciente. Certo. O único custo que ele vai ter é o valor da mensalidade. E vai acompanhar mais ou menos a média para ficar com o aparelho. Sei que é de pessoa para pessoa, de paciente para paciente. Tudo depende do plano de tratamento do paciente. Né? Existem casos mais simples e casos mais complexos. Hoje, a média do tratamento, tem pacientes que 1 ano e meio já finaliza o tratamento. Que bom, é rápido então? Hoje está bem mais rápido o tratamento ortodôntico, mas a média que a gente coloca são 3 anos de tratamento. Essa é a média do tratamento ortodôntico. Então, existem alguns casos que vai ser menos, como tem alguns casos também que pode ser mais, algum caso cirúrgico, que pode demorar um pouquinho mais. Tudo feito também na clínica. Exatamente. Tudo depende do plano de tratamento do paciente. Então, a gente vai pedir sempre aquela documentação, que vão algumas fotos, alguns raios-x, para fazer o plano de tratamento específico daquele paciente. E aí, em cima disso, a gente vai ter uma média de tratamento
que vai ser o tempo do tratamento daquele paciente. E daí tu tem vários profissionais. Eu vou lá, eu posso escolher o profissional que eu quero. Exatamente. Hoje a clínica conta com 6 ortodontistas, né? Então, entre homens e mulheres também. Se o paciente ele pode ir lá e vai escolher o profissional que ele quer ser atendido. Ele iniciando com aquele profissional, ele vai ser atendido sempre por aquele profissional. Então não existe um rodízio de profissional. Hoje eu atendo, amanhã você atende aquele paciente. Um só vai acompanhar todo ele vai iniciar o tratamento com X dentista, aquele dentista vai fazer o plano de tratamento dele e vai finalizar o tratamento dele. Então ele vai ser acompanhado sempre pelo mesmo ortodontista. E tenho aqui um kit da Rede Orto. Fala para nós do kit, isso aí como esse aqui funciona. A gente chama o nosso kit de escovação. Certo. Então todo paciente iniciando o tratamento conosco, ele ganha o seu kit de escovação para cuidar sempre da sua higienização, que é importante para não dificultar o tratamento, né? Então não deixar acumular placa. Então nosso kit de escovação vem uma escova dental, um creme dental, né? Um fio dental e a cera ortodôntica. O que é essa cera ortodôntica aqui? No início, quando a gente cola o aparelho, ele fica machucando um pouquinho no lábio, né? Então na bochecha ali. Então essa cera ortodôntica aqui, ela é uma massinha. A gente faz instrui o paciente a fazer uma bolinha com a cera, e aí ele vai colocar naquele bracket que está machucando ele. Então vamos supor, esse bracket aqui está machucando o paciente, ele vai colocar aquela cerinha ali. E deixa ali, porque não vai machucar. Não vai machucar o lábio, até ele acostumar com o aparelho. Então, normalmente nos primeiros meses ali, fica um pouquinho pegando no lábio, então ele usa a cerinha que já vai resolver o problema da dor dele. Tá, vamos falar então do teu endereço, pra gente finalizar a nossa entrevista, que o tempo nosso passa rápido os 12 minutos, né? A Clínica Rede Orto fica na rua Frei Justino, número 87, descendo o Colégio Santa Rosa, vira a primeira direita. Certo. Onde tinha um restaurante na esquina ali, bem na rótula, vira à direita, é uma casa azul de 2 andares no lado direito. Bem fácil de encontrar. É fácil de encontrar, bem no centro de Lages. Fácil acesso, tudo bem fácil. Tem estacionamento. Hoje o nosso centro é difícil estacionar pela área azul, ali na rua da clínica não tem área azul, então pode deixar sem cartão, que não tem problema nenhum. Muito obrigado, Bruno, por estar aqui conosco no nosso programa. E no próximo bloco, mais um convidado aqui no Momento Empresarial ACIL. Momento Empresarial ACIL. Patrocínio Guia Múltiplo da LS Agência. Vantagens Guia Múltiplo. O guia mais completo da região. Líder absoluto de uso e de mercado. Abrangência e circulação. 28 municípios. 14 mil nomes. A ACIL oferece a seus associados diversas soluções empresariais para o seu negócio. Entre os diversos serviços destacam-se Consulta Serasa, Útil Card, para facilitar a gestão financeira e do RH da sua empresa. Útil Alimentação, ACIL Saúde, Certificação Digital, locação de salas para reuniões e eventos. E ainda os novos serviços de telefonia e convênio com o BRDE. Seja você também um associado ACIL e aproveite os seus benefícios.